desprezando toda dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador seria
lunático. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar lendo. Vou estar lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada lhe será impossível. Mas essa casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galiléia, disse-lhe Jesus: Ó Filho do homem, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amém? Vamos mais uma vez orar nessa oração. Só depois de passar do Senhor, é um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira, um culto de libertação, adorando ao Senhor nosso Deus. Quando eu vi aqui o nosso pastor falando do livramento na vida do nosso irmão Joseri, nós vimos o tamanho do milagre, como o Senhor é fiel. Às vezes, irmãos, nós estamos, às vezes em casa, falando: Senhor, me abençoa, o Senhor me guarda. Mas se nós pudéssemos ver o tamanho do livramento que o Senhor nos dá a cada dia, nós só tínhamos motivo de agradecer ao Senhor. E quando eu vi ali o irmão Joseri chegando ali na minha casa, irmãos, eu louvei ao Senhor. Eu glorifiquei ao Senhor pela vida dele. Porque a gente, mesmo a gente, às vezes não sendo do mesmo sangue, da mesma carne, mas nós somos uma só família. Isso, eu só tenho que agradecer ao Senhor nosso Deus pela vida deles. Eu quero deixar aqui um versículo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem dor, nem lamento, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Eu gosto muito de meditar nesse versículo, porque estamos aqui nessa terra pronunciando a palavra do Senhor, advertindo que o Senhor Jesus está vindo, mas como nós advertimos esse povo, que haverá este povo que subirá no arrebatamento, nós estamos anunciando que chegará um dia em que nós vamos ser arrebatados, e lá naquele lugar não vai haver mais lágrima. O Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não importa, irmãos, o tamanho da sua luta, o tamanho da sua batalha, quantos leões você levanta e mata a cada dia. Mas eu quero te dizer que há no céu um Deus Todo-Poderoso
também me livrou a mim, ao João Miguel e o meu irmão da morte também no acidente. Oh, aleluia. Um dia minha mãe me ligou, aí ela falou assim: Raquel, veio o pastor aqui visitar e esse pastor nem conhecia os meus pais. Sentiu de ir em casa e ele foi. Aí fez a visita lá para os meus pais, no fim da visita, ele perguntou se poderia fazer uma oração. Aí fez a oração, mas no meio da oração ele falou. A oração disse: pastor, o senhor sabe que eu não conheço a família do senhor, não sei quantos filhos o senhor tem, mas o senhor me mostra que o senhor tem uma filha. E Satanás arrumou um laço para ela num acidente de carro e que ela ia ficar numa cadeira de roda, para pescoço. Só que Deus enviou aqui para desfazer esse laço de Satanás. Aí ela me contou e eu fiquei assustada, preocupada. A gente orou, arrependeu. E um dia a gente estava vindo caminhando, eu, meu irmão e o João Miguel. O José estava trabalhando. E aí, uma regra, irmão, até hoje, também quando a gente passa lá, às vezes tem até freado do carro. Até quando a gente passava lá, tinha freado do carro. E numa reta, do nada, meu irmão bateu como é que chama? No guarda-reio, né? E aí bateu e foi capotando no ar. O carro capotou não sei quantas vezes e bateu na cerca. E aí virou quando a gente estava voltando, sendo que a gente estava indo. E o pessoal que estava vindo veio já todo mundo desesperado, gritando, pensando que tinha morrido todo mundo. Irmãos, Deus foi tão maravilhoso. Oh, glória a Jesus, aleluia. E a mulher foi desviada, e ela ficou maravilhada de ver as mãos de Deus. Assim, Raquel, você como fosse uma folha de papel. E eu tive uma reunião sequer, eu tinha 2 anos de idade, deu até trabalho de tirar ele do cinto, assim, tanto assim que Deus segurou, as mãos do Senhor nos segurou. Aleluia. E é gratificante saber assim, que o Senhor nos guarda, ver. Eu me acho que Deus usou o pastor lá em Britânia, nem me conhecia. Deus é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele quer nos livrar, quer nos guardar, a gente pode estar onde que for, e Ele usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Eu sou grata ao Senhor pelo trabalho que Ele deu para mim, para o meu filho e para o meu irmão. Em espírito, aleluia, em verdade, Oh, glória a Jesus. te adoramos, te
Um dia temos culto, eu não veio cada labirintite. Não veio na ceia, cada labirintite. Não vai sair daqui, entra no carro para ir para a Goiânia. Com sintomas de labirintite. Pensa a situação. Aí deu um apagão dele, vindo de Itapuranga para Cameraí, encapotou o carro, dizendo que quando ele deu para o pé, o carro já estava rodando no ar. Aí ele falou, pastor, por que eu não fiquei? Eu falo que eu estou inteiro para labirintite, eu estou inteiro para labirintite. Você não estava com a cabeça de poder correr para labirintite. A labirintite já veio exatamente para ele. Às vezes a gente não entende, às vezes quer estar obedecendo. Não, tudo está no controle do Senhor. Nossa vida, quando está nas mãos de Deus, as coisas fluem. E o nome do Senhor é glorificado no tudo. Vamos ouvir também nosso irmão Josué? Vamos ouvir a irmã Dayane? Oh, glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos escolher as ofertas, irmãos. Enquanto nós irmã Dayane canta, nós vamos escolher as ofertas. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Motivo de alegria, né? Estar aqui na presença do Senhor. Eu confesso que quando eu cheguei do serviço, eu pensei que eu não ia conseguir vir no culto. Olhei no WhatsApp da pastora, pensei em mandar mensagem, falei, não, eu vou. Levantei daqui com tanta dor nas minhas pernas, assim, ó, estava repuxando meus nervos. E quando eu fui arrumar para vir para a igreja, eu comecei a orar. Eu creio que eu não estava orando, eu estava falando com Deus com tanta fé, que eu falei para o Senhor, Senhor, nada vai me parar. Não há luta que vai me parar. Senhor, me dá força para mim ir para a igreja hoje. Eu consegui chegar na igreja. E eu fui falando com Deus, e aquela dor foi sumindo. Antes de eu sair de casa, eu já não estava sentindo mais dor. E eu comecei a vir glorificando a Deus. E quando eu sentei, ajoelhei para falar com Deus, que eu agradeci, Deus fez um filme na minha cabeça. Que amanhã a Luna faz 11 anos. E veio aquela lembrança de quando ela estava com 2 aninhos. E ali o médico falou para mim que ela estava com tumor. Foi o último exame que viu que ela estava com tumor atrás do útero. Quando eu levei ali o exame, que a doutora falou assim, eu vou fazer uma pergunta para você, eu sei a resposta, mas eu vou fazer. Se você ama a sua filha, corre. Porque se esse tumor estourar, os dias de vida dela já era. E eu ali com aquela criança no colo, molinha, eu olhava e falava assim, Senhor, não leva não. Senhor, não leva não. Ela falava assim, então corre. Corre porque o tumor dela já está tão grande, que se ele estourar, ela não vai resistir. E eu saindo ali do hospital, falei com a minha mãe o que a doutora tinha falado. Cheguei em casa, fiquei em pranto de choro. E ali parece que eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, parece que eu não via solução. Eu só pensava, o Senhor vai levar, o Senhor vai levar. E quando a minha irmã olhou para mim e falou assim, Daiane, você já parou para pensar que ela parece um anjo? Olha os cabelos dela e aqueles cabelos cacheados, loirinhos, os olhos azulzinhos, falava assim, Daiane, ela é um anjo. E eu falava, Senhor, eu não aceito o Senhor levar meu anjo. E eu comecei a clamar ao Senhor e falei, Senhor, a última esperança que eu tenho é no Senhor. E quando ali eu saí desesperada, a minha casa era grande, quando eu saí desesperada, eu dobrei o joelho e falei, Pai, é o Senhor nesse braço. Eu senti um beijo na minha cabeça, que eu abri os olhos, eu não vi ninguém, eu falei, Pai, é a presença do Teu Espírito que está aqui. Para quem falou que minha filha tinha poucos dias de vida, amanhã ela faz 11 anos, para honra e a glória do Espírito Santo de Deus. Eu só tenho que agradecer o tanto que Deus tem sido fiel na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu louvo ao Senhor pelas maravilhas que Deus tem feito, tanto na vida da minha mãe. Para quem viu a forma que eu vi a minha mãe, que eu falava hoje, minha mãe é um milagre.
Então, assim, eu louvo a Deus. As lutas é grande, mas maior é o que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Glória, Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu vou louvar o Senhor porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia tudo. Adorar a Deus no animal no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo de lado. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como florescer no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer?
Irmãos, nós lemos no início do texto, que muito me chama a atenção, sobre a cura desse endemoniado, a cura do lunático. É uma passagem que traz uma repreensão do Senhor Jesus para aqueles que estavam ali observando uma situação complicada na vida daquele homem que tinha um filho possesso de demônio, uma legião de demônio que se apoderava daquele moço, e ele fazia dele escravo mesmo. Tempos, anos, por várias vezes esses demônios eles apoderavam daquele moço e ele o maltratava terrivelmente, até que encontrou o Senhor Jesus. Quanto sofrimento na casa desse homem, veio seu filho endemoniado de noite, atormentado por aquela legião de demônio, sofrendo, porque o texto nos diz que essa legião de demônio entrava na vida desse moço e lançava ele no fogo, ele se queimava, lançava ele na água, tentando matar esse moço de todas as formas, tentando destruir, ceifar a vida desse moço de todas as formas, usando todos os meios para destruir a vida desse moço. Mas nós vamos observar, irmãos, que até nessa situação não aconteceu por acaso. Até nessa situação não aconteceu por acaso. O Senhor Jesus jamais quer que alguém fique possesso de demônio. Muito pelo contrário, o prazer de Jesus é libertar. Foi, está sendo e sempre será. O Senhor, Ele é o libertador por excelência. Com glória, Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele liberta. Ele não tem prazer em o ser humano ser ou ficar possesso de demônio. Nessa ocasião aqui, esse jovem ficou com essa possessão demoníaca até encontrar Jesus. Quando encontrou Jesus, o sofrimento individual daquele moço foi resolvido e o problema coletivo que ele trazia através daqueles demônios, que era a sua família, a sua casa, também foi resolvido. O Senhor Jesus libertando aquele moço, o Senhor Jesus tirando aquela possessão na vida daquele rapaz, Ele trouxe paz não só para aquele rapaz, mas para toda a família dele, para toda a casa dele. O jovem estava impossibilitado de ir ao encontro de Jesus. O jovem estava impossibilitado de conhecer de fato o Senhor Jesus. Foi necessário que o seu pai levasse ele primeiro até os discípulos. Quando os discípulos estavam ali naquela região, o pai daquele moço pega ele e leva para que os discípulos viessem expulsar aquela legião de demônio, para que os discípulos de Jesus viessem a repreender aquele mal, para que o rapaz fosse liberto. Porém, os discípulos eles eram muito dependentes da presença de Jesus. Eles conheciam Jesus, andavam com Jesus, via e ouvia os ensinamentos de Jesus, via e contemplava os milagres que Jesus operava. Mas em primeiro momento, os discípulos estavam sem a presença de Jesus. E quando o homem leva esse jovem na presença dos discípulos, os discípulos não conseguem expulsar aqueles demônios. Os discípulos não conseguem repreender aquele mal para que o moço fosse liberto. Agora, o pai não desistiu. O que me chama a atenção aqui, irmão, é que o pai desse rapaz não desistiu, apesar de ter sido
frustrado e decepcionado, em primeiro momento, por ter levado o seu filho para ser liberto pelos discípulos, ele não desistiu. Ele queria ver o filho perto. Ele queria ver o filho sem aqueles demônios o atormentando, fazendo ele sofrer. E apesar de os discípulos não terem dado conta de expulsar aqueles demônios, apesar dos discípulos não conseguirem expulsar aqueles demônios, mas o pai queria ver os demônios, o filho ser liberto daquela possessão. E o texto vai nos dizer que agora esse pai pega o filho quando percebe que Jesus estava próximo, estava junto ali com os discípulos, junto com toda aquela multidão, leva para o seu filho e apresentou diante de Jesus, dizendo: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com teu filho terrivelmente endemoniado. E eu trouxe o meu filho para que seus discípulos não expulsassem os demônios, e eles não conseguiram. Então eu trouxe até o Senhor. É persistência, irmão. Há momentos que nós procuramos o nosso irmão e ele também não consegue fazer nada. Aleluia, Jesus. Há momentos que eu posso procurar alguns outros irmãos, ou até um grupo de irmãos, e eles não conseguem também fazer nada por mim. Eles não estão à altura ainda do que ele, mas não tem condições. Às vezes, aparentemente, ele pode até ter condição, mas quando chega de fato, ele não tem condições. Quando esse homem leva o seu filho na presença dos discípulos, parecia, tinha tudo para dar certo, porque o homem, o pai desse rapaz, sabia que os discípulos estavam com Jesus, sabia que os discípulos estavam junto com Jesus. Então, aparentemente, eles tinham tudo para fazer aquela obra, mas ele levou crendo, mas saiu frustrado, porque o problema continuou. Há momentos em nossa vida, irmãos, que nós levamos o nosso problema para um irmão, para um grupo de irmãos, e nós voltamos com o mesmo problema. Aleluia. Voltamos com o mesmo problema. Meu Deus, é aquele momento que nós falamos: meu Deus, será que não vai ter ninguém para me ajudar? Será que não vai ter ninguém para poder me ajudar? Será que eu já procurei, um pode me ajudar, procurei outro, procurei um grupo, procurei tantas pessoas, ninguém pode me ajudar, o problema está do mesmo jeito. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que estar observando se Jesus está presente. Quem resolve eu chegar e levar o meu problema para o irmão, se Jesus estiver presente com o irmão? Porque ele resolve levar meu problema para um grupo de irmãos e naquele grupo não tiver a presença de Jesus lá. O que faz a obra não é o irmão, o que faz a obra não é o grupo de irmãos, o que faz a obra é Jesus estando com os irmãos. Quando Jesus está com os irmãos, oh glória, pode ter certeza absoluta que o problema será resolvido, porque quem vai fazer a obra é Jesus. Em primeiro momento, quando o homem trouxe esse menino para os discípulos, acredito que ele imaginava que os discípulos poderiam resolver o seu problema, mas no primeiro momento não pôde, porque os discípulos tentaram pela sua própria força, pelos seus próprios méritos, pelo conhecimento, às vezes, que ele tinha, pelas experiências que ele tinha em ver Jesus fazer. Mas agora, quando chegou, que o pai desse menino levou na presença de Jesus, ele foi convicto que agora não está os discípulos somente, agora está o professor dos discípulos. Aleluia. Agora está o mestre dos discípulos, o Senhor por excelência. Mestre, olha, Senhor, o meu filho está terrivelmente endemoniado. Eu trouxe ele na presença dos discípulos e eles não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus sempre foi aquela pessoa, como até hoje é, que não perde a oportunidade de ensinar. O maior mistério de Jesus que ele deixou foi o mistério do ensino. Mesmo nesse momento precário, nessa situação precária, nesse sofrimento extremo que esse pai de família estava passando, antes de Jesus fazer o milagre, ele passou uma palavra doutrinária, uma palavra de ensinamento.
aquela legião de demônio mandou esse embora, porque Jesus ele aproveita a oportunidade para ensinar, porque o ensinamento fica guardado, a libertação nós levamos ela para casa. O ensinamento fica gravado. Jesus falou: ô geração incrédula, até quando vocês vão estar comigo e não vai perceber? E ele, antes de expulsar a demônio, continuou ensinando: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: passa daqui, vai lá, e ele vai passar. E o homem esperando Jesus libertar o seu filho, e Jesus está ensinando. O menino está ali endemoniado, e Jesus está ensinando. É parecido, nós fomos falar no dia de hoje, com a pressa, que aquele homem poderia estar de Deus, seu filho liberto, fala: não é possível, vem aqui, meu filho já está todo queimado, todo molhado, tanto ser lançado no fogo e na água, e Jesus, em vez de expulsar logo essa legião, vai ensinar primeiro. Por que ele não expulsa logo os demônios e depois ensinar? O ser humano não é só para pensar: Glória. tem que expulsar os demônios, depois ele ensinar a surgir que ele podia agora. Às vezes nós perdemos bênção por não entender a vontade de Jesus. Não entender a vontade do Senhor. E nesses detalhes a gente vê que o Senhor Jesus, ele sempre quer deixar, irmãos, um ensinamento para nós. Um ensinamento. O Senhor poderia muito bem expulsar o demônio primeiro, para depois ensinar. Mas ele ensinou primeiro, para depois fazer milagre. Vocês têm que ter fé, vocês têm pequena fé, pouca fé demais. Não ter fé nem do tamanho de um grão de mostarda é muito pouca fé. É uma incredulidade sem fim. Até quando você vai ficar sofrendo? Jesus estava falando, não era para todo mundo, não estava falando só para o pai de família. Estava falando até para os discípulos: até quando você vai estar sofrendo? Até quando você vai sofrer? Eu estou convosco. Você vai ficar sofrendo até que dia? Vai ficar sendo envergonhado até quando? Vai ficar em frustração até quando? Eu estou com você. Aí depois que Jesus trouxe um ensinamento, aí Jesus libertou o moço. Olha, legião de demônios, sai do moço. Na mesma hora o moço ficou liberto. Na mesma hora o Senhor libertou. E ele falou assim: esse moço não foi liberto por causa da sua pequena fé. É a pequena fé que não conseguiu alcançar o objetivo. Agora, é tão interessante que há milagre que no nome do Senhor Jesus nós podemos fazer. Porém, há situações nesse ensinamento que Jesus deixou, e há milagre, há sinais e maravilhas que só é resolvido com oração e jejum. Com oração e jejum. Não só eu, mas muitos, sentimos uma necessidade muito grande ultimamente de nós estarmos, toda a igreja, não só aqui, mas em todos os lugares, está no propósito de estar orando e jejuando. São algo que está ficando muito esquecido entre as nossas vidas. São algo que está ficando esquecido. Oração e jejum. A situação da nossa vida que só vai acontecer se tiver em oração e jejum. Aleluia. Se tivermos em oração e jejum. Ainda que nós somos crentes, tem visto os milagres que Jesus tem operado, sinais e maravilhas. Só que a situação só é resolvida com oração e jejum. Olha, só oração e jejum. E a casca de demônio, o Senhor Jesus está dizendo que só sai com oração e jejum. E agora? Não é por tempo de crente, não é por eu ser pastor, não é por eu pregar ou deixar de pregar, cantar ou deixar de cantar. A casca de demônio
só sai com uma oração e jejum. Eu contei isso aqui algumas vezes, mas eu conheci um pastor que já dorme no Senhor, e ele orava e jejuava um pouco. Nunca é muito, mas ele jejuava um pouco e orava um pouco mais do que eu faço, muito mais. E era tão interessante, eu convivi com ele quase 8 anos, 7 anos e 6 meses, mais ou menos. Entre 7 e 8 anos. Eu observava como era a vida dele, e daqui a pouco, irmãos, tinha pessoas que aparentemente chegavam para conversar com ele, aparentemente estava uma pessoa boa, aparentemente estava tudo normal, aparentemente conversava, comia cuscuz com ele lá na casa dele, e aparentemente estava tudo normal. Aí de repente alguém que essa pessoa estava conversando entre a gente lá, que eu ficava muito na casa dele. Aí daqui a pouco eu falava assim, espera aí, quem está falando comigo aqui? Aí a conversa parava e eu converti, estava bebendo. O irmão está conversando, o pastor perguntando quem está conversando. Aí a conversa ficava assim espantosa. Aí ele levantava assim, ele era bem moreno forte, levantava e contava o dedo assim no rosto de alguém e falava assim, fala o seu nome agora para mim, em nome de Jesus. A pessoa caía para o processo de mão para lá. Cansei de ver isso. Então, meu Deus do céu, como que eu consigo ver? Como que eu consigo perceber que ele é ruim? Não estava nem percebendo. Mas aí, irmãos, eu acompanhava um pouco, não, mas eu acompanhava um pouco da vida dele. Quando ele comia muito, era uma vez por dia, cuscuz. Quando comia, olha que eu congreguei com ele quase 8 anos. Quando ele comia, era um prato de cuscuz. Uma vez por dia. E se ele ficasse 3 horas por dia, sentado de joelho, era muito. Todo dia. A missão dele estava passando mal. Porque ele chegou num ponto que ele entrou tanto e ele começou a dar arritmia no coração. Começou a dar arritmia. Mas se não for, no dia que ele estava bom, no dia que ele ficava muito em pé, era 3 horas por dia. E uma refeição quando ele comia, quando ele alimentava. Era um prato de cuscuz por dia, sem tomar água, sem nada. Aí comecei a entender, de novo convertido, comecei a entender por que ele via coisa que eu não via, por que ele orava, um milagre acontecia no nome do Senhor. Às vezes nós fazíamos um culto como esse de libertação, e ele estava pregando como eu estou pregando, daqui a pouco eu falei, não, vamos colocar de pé, aqui, que talvez o Satanás ele quer tirar alguém daqui. Meu Deus, por que está bem? Não está bem, não está bem. E colocava de pé, irmãos, a igreja, colocava de pé a igreja, mas colocava de pé. Aí daqui a pouco alguém ficava orando com as mãos assim, ó. E aí, ficava observando. Daqui a pouco ele saiu do banco, tirar a mão daí. Aí, meu Deus do céu, alguém vai brigar com o pastor. Ficava só observando, alguém vai brigar com o pastor. E ele chegava e falava, em nome de Jesus, tira a mão daí, desprende a mão dele, Satanás. A pessoa caindo endemoniada para trás. Aí depois a pessoa despertava daquela situação e falava, o diabo está no laço, está te destruindo, mas está liberto em nome de Jesus. Daqui a pouco a pessoa queimava e se abriu como crente e não tentava mais. Assim a gente via sempre isso acontecer, irmão. Sempre, às vezes estava um culto normal, mas nós estamos em culto que está abençoado. Daqui a pouco ele levantava de mão na frente e fazer uma oração aqui agora. E o dia sabe, misericórdia, o cabelo dos braços começava a arrepiar. Daqui a pouco era um negócio assim. Só Deus da causa. Eu lembro uma certa vez, uma moça entrou na igreja, reconciliou e estava cantando um religioso que estava uma beleza. Um dia falou, moça, vem aqui que eu quero orar com você. Vem aqui, vem orar com você hoje. Aí ela não queria vir, falou, Satanás, deixa ela aqui em nome de Jesus. Deixa ela aqui. Sai dela. E aparentemente ela estava boa. Essa menina arrumou um plano, e eu tinha muito
segurava ela, nem cerca de arame, nem nada. Do jeito que ela bate o pé no muro, ela pulava do outro lado de lá, que estava os outros, demoniados. E a mãe dela saiu atrás dela, porque ela tinha pensado aquele dia para a gente estava. Foi pegar ela lá na casa dela, lá no cantinho, assim, bem no cantinho. A menina correu, ele pegou e falou assim: olha, vou falar uma coisa para os irmãos. Sabe por que o demônio está pegando essa menina? Eu nunca fui na casa dela, não. Sabe por que o demônio está pegando ela? Lá na casa dela, no canto da casa dela, no quarto dela, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. É um monte de voodoo lá que está lá, tudo endemoniado, que está entrando nela. Vamos lá. Pegou um grupo de irmão, eu não fui não, porque eu era um dos pastores, eu fiquei lá. Como eu não pegou um grupo, foi lá. Chegou lá na casa dessa menina, mas tinha tanta coisa. Na proporção que ia queimando esses negócios, os demônios iam saindo. Ia queimando e os demônios iam saindo. Ia queimando e os demônios iam saindo. Teve um monte de trem que estava lá no quadro do da casa dela. E queimou tudo. A menina foi liberta, meu Deus do céu, tem que fazer isso aí, tem que saber como é que é esse mistério. Tem que saber como é que é esse mistério. Então, essa luta até hoje querem saber. Misericórdia. Até hoje querem saber alguma coisa. Então, assim, eu vi muitas coisas, irmãos, que a gente vê que o jejum e a oração faz uma diferença na vida do crente. Por isso que Jesus mesmo deu, ó, a casa do demônio, que só sai com oração e jejum. Só sai com oração e jejum. Então, às vezes, nós estamos vivendo assim, uma visão que está um paraíso, né, irmãos? Está um paraíso, está uma maravilha. Mas se nós entrarmos no jejum e na oração, nós vamos ver que não é bem assim. Deus vai nos mostrar que não está bem assim como nós pensamos que está. Então, como o Senhor Jesus repreendeu os discípulos ali, parece que eu vejo Jesus repreender essa noite. Geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês? E vocês vão ficar sabendo. Se tiver estado tudo por outro nos parta. Outro dia, esse mesmo pastor estava ensinando um ensino. Do nada ele pegou, chamou ele e falou assim: onde já vem aqui? Vamos ali mais ir. Entregou o microfone para o outro dirigente, eu vai dirigir o tudo ali, que eu mais um original vai ali. Sempre gosta de andar comigo, porque eu sempre gostei de andar com ele. Irmãos, no caminho ele pegou e falou: você quer ver o que o diabo faz? Você quer ver o que o diabo faz? E o novo convertido precisando de aprender, aí ele pegou e chegou na casa, na varanda na casa da irmã Carla, com o irmão, com o marido dela. Chega lá, você vai ver, quem está por trás, que não está cheio de coisa. Quando nós chegávamos lá, estava uma situação. Mas largou do nada, mas largou uma e visitou. Vocês acreditam que tinha irmão por irmã, quase um dia de fato dentro de casa, o que está acontecendo? E irmão por irmão, quase um dia de fato dentro de casa. Vocês acreditam que nós entrou na casa de um jovem lá, que a mulher dele estava juntando as malas dele e colhendo para fora de casa, não está acontecendo nada. Nós chegou na casa de um rapaz lá, que ele estava prontinho para poder sair, para poder cachaça e droga de novo. Nós chegou na outra, 5 casas para ele, 5 casas. Nós chegou na outra casa lá, tinha uma família inteirinha na rua, vendo um briga de vizinho, e o que está acontecendo? Sério, eu estou falando de Deus. Eu falei: meu Deus, você está bem morrendo na rua? O que é que o diabo vai fazer? O que está acontecendo? Agora você vê o que está acontecendo. Irmãos, eu já vi coisa nesses pontos de festa, junto com o meu pastor. Os irmãos não têm noção. Aí nós entrávamos para dentro, nós percebíamos que nós estávamos chegando. Ai, pastor, não deixa de começar a arrumar aquele monte de coisa. Ai, pastor, fica aqui. Não, fica na mesa. Só para fazer uma oração, só tem uma oração. Entrava lá dentro da casa do Salmo 91, fazia uma oração e embora. Salmo 91, fazia uma oração e embora, nas 5 casas. Irmão, Deus fez uma hora tão grande, você acredita que nunca mais toda a visita desses irmãos? Problema não. E não teve problema. Não teve problema. Então, assim, às vezes as coisas acontecem e nós queremos resolver com os nossos meios. Mas tem uma receita que Jesus nos deu aqui nesse texto. Agora nós devemos entrar por ele. A casca de demônio só sai com jejum e oração. Por isso que os discípulos não conseguiram. Por isso que os discípulos não
conseguiu fazer a obra como tem que ser feita. E eu trago para mim e para nós, irmãos. A coisa parece que está boa, mas não está boa, não. Parece que está bem, mas nem está nada. Tem muitas coisas que precisam ser feitas. Mas nós vamos entrar no propósito de oração. Que o Senhor Jesus, que está conosco, nos dará a vitória. Se eu fosse contar para os irmãos tanto testemunho que eu ouvi desse pastor, e outra coisa, ele não me contou não, coisa que eu vivi com ele. Ele foi meu pastor 7 anos. Ele praticamente me ganhou para Jesus, me discipulou, levou ele ao diaconato, a presbitério, disse pastor da igreja. Eu convivi com ele dioturnamente. Ele foi aquele pastor que ensinou a orar e jejuar. Delícia. Participar da escola dominical, foi ele. Um dia ele falou, nós, não, você quer dar alguma coisa na hora? Eu falei assim, pastor, como assim? Não, você quer ser alguma coisa na hora? Eu falei assim, pastor, eu sou. Ele falou assim, então você pode humilhar. Então você pode humilhar. Pode humilhar. Se quiser dar alguma coisa, desaparece, humilha e faz a obra de Deus. Eu falei, então o senhor me ensina. Ele falou, então você tem coragem? Tem. Então vamos entrar comigo aqui nessa festividade de carnaval e vamos trancar na igreja da igreja aqui e vamos ver se nós conseguimos ficar 3 dias de jejum na nação. E na época eu trabalhava de empregado com uma empresa de competição e eles me deu folga, né? De 4 dias de carnaval lá, para ser sábado, domingo, segunda e terça. Aí eu entrei com ele sábado, domingo e segunda. Sem comer, sem beber, só orando e jejuando. Falei, meu Deus do céu, mas como foi bom. Entrei e fiquei lá. Ia lá em casa banhar e voltar. Não comia, nem água tomava. 3 dias, eu, ele e o pastor Luiz, que hoje é meu pastor coordenador, nós 3. Eu, meu pastor, o pastor Luiz. Na época nós dois era Thiago e o nosso pastor. 3 dias de jejuando e orando, mas pensa uma criança. Pensa no negócio dando. Pensa no menu maravilhoso. E eu passei a perceber como que ele fazia para receber a bênção de Deus. Comendo cuscuz, não reclamava, comendo cuscuz falando em mim, e a lágrima descendo com vocês na presença. Meu Deus do céu, que maravilha. O mundo levantando, o Satanás levantando, porque naquela época lá, irmão, se uma irmã andasse de bicicleta, era 666 sem participar. Se uma irmã usasse bermuda, 366 sem participar. Naquela época era desse jeito. Então, sempre participar de reunião com ele, disciplinando o irmão, só porque eu fazia isso. Se passasse uma base na unha, 666. Cortasse as pontas do cabelo, 666. E é tão interessante que ninguém saiu da igreja. Nenhuma pessoa saiu da igreja. Não perdia ninguém. Porque na hora que alguém chegava nele e falava assim, pastor, eu não estou perdendo mais não, desse jeito eu vou mudar de igreja. Eu falei, tá bom, deixa eu orar com você. Vamos, joelho, nós vamos orar. Pessoas da própria Satanás, sai da mente desse irmão. Demônio, diabo. Sai da mente do coração. Não deixa sair da igreja. É teu filho, precisa receber a Deus. O Senhor não vai deixar sair. O Senhor é maior, o Senhor está conosco. A pessoa levantava bem assim, não sai da igreja. Não perdi nenhum crente. Não perdi. A pessoa não tinha disciplina, entrava pelo caminho, não perdi ninguém. Fala, meu Deus, que dom é esse? O segredo é jejum e oração. Não era que ele era bom, não. Era o propósito que tinha. Era o propósito. E para vencer, irmãos, temos que entrar por esse caminho. Passei a crer dos profecias mais lindas. E não adianta lutarmos com as nossas forças. A nossa luta não é física e nem moral somente. É espiritual. Então, o caminho é jejum e oração. Pastor, está acontecendo isso, o senhor não está vendo, não? Estou vendo. Pastor, o senhor não está observando? Tem muito. Como é que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer nada. A não ser orar e deixar Deus fazer. Então, irmãos, nós devemos entrar por esse caminho, ter certeza que o Senhor vai nos libertar de todo comodismo, o Senhor vai nos libertar de tudo que nos impede, nos impedimentos, e nós entraremos por esse caminho. Aleluia. Eu tenho certeza que o nosso Senhor continuará sendo glorificado. Tenho certeza. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.